Percebi que você é um falso profeta, perseguidor da igreja, porque nem a Bíblia você usa nos seus vídeos. Então, minha irmã, quando me acusam por não usar a Bíblia para afirmar os meus argumentos contra a igreja, eu primeiro começo esclarecendo que não tenho argumentos contra a igreja, porque a igreja somos nós. Então não estou atacando a igreja nenhuma. O que eu faço não é atacar a igreja, é questionar o sistema religioso que se colocou no lugar dela. E sim, eu poderia usar a Bíblia em todos os meus vídeos, mas quando eu faço isso, os vídeos ficam longos demais. Ainda assim, não falta base bíblica para absolutamente nada do que eu digo. Um exemplo para você. A Bíblia é clara ao afirmar que a igreja não é prédio. Lá em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: vocês são o templo de Deus. Em 1 Pedro 2,5, Pedro afirma que nós somos pedras vivas de uma casa espiritual. Lá em Atos 7,48, Estevão lembra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, igreja não é construção, não é endereço, não é instituição. Igreja é gente, minha irmã. E eu não sou contra congregar. E a Bíblia também não, desde que se congregue do jeito saudável para a fé. Também quando combato o misticismo, presente, por exemplo, nas campanhas, nos votos, no apego aos profetas, no apego aos objetos ungidos e outras tantas bizarrices. A Bíblia também é direta. Lá em Colossenses 2,8, Paulo alerta contra tradições humanas disfarçadas de suposta espiritualidade. Em Colossenses 2,23, ele diz que essas práticas têm uma aparência de piedade, mas nenhum valor real. Em Gálatas 1, do 6 ao 8, ele afirma que qualquer outro evangelho além de Cristo é inútil. Ou seja, o evangelho não precisa de misticismo, não precisa de amuletos, não precisa de apego a profetas, porque Cristo é suficiente, minha irmã. Quando denuncio o nepotismo eclesiástico, que é aquela prática de colocar a igreja no poder da família, né? Muitos pastores fazem isso. O Novo Testamento nunca tratou o ministério como herança familiar. Lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, a liderança, por exemplo, é definida por caráter e maturidade espiritual, e não por grau de parentesco. Em Tiago 2,1, somos advertidos a não fazer acepção de pessoas. Lá em Ezequiel capítulo 34, Deus condena pastores que usam o rebanho para seu próprio benefício. Então, minha irmã, ministério nunca foi dinastia espiritual. Por isso existe o combate ao nepotismo. Sobre o meu combate à obrigatoriedade do dízimo, a própria Bíblia mostra que ele pertence à antiga aliança. Lá em Malaquias 3,10, o dízimo está ligado ao sistema levítico do templo, ok? Lá em Hebreus capítulo 7, fica claro que esse sistema foi cumprido em Jesus. No Novo Testamento, em 2 Coríntios 9,7, Paulo disse que a contribuição deve ser sempre voluntária e sem constrangimento. Em Atos capítulo 2, do 44 ao 45, vemos a igreja primitiva praticando a generosidade espontânea e não uma cobrança. O Novo Testamento ensina a oferta consciente e não imposto espiritual. Quando eu falo da necessidade da transparência no uso do dinheiro, irmã, quando o assunto é dinheiro, a Bíblia exige transparência. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, do 20 ao 21, Paulo diz que é preciso evitar qualquer suspeita no uso das contribuições. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus afirma que quem é infiel no pouco também será no muito. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, somos alertados a não servir por ganância. Então, dinheiro tratado no escuro nunca foi sinal de espiritualidade na igreja. E se alguém ainda acha que questionar isso é falta de Bíblia, vale lembrar algo muito importante, minha irmã. Questionar o sistema não é questionar Cristo. Questionar o sistema não é ato de rebeldia, e sim fidelidade à volta do Evangelho. Então, tudo que eu digo passa primeiro pelo que diz a Bíblia e com a base em Cristo, porque Cristo é o fundamento da igreja. Outro assunto, a Bíblia também não apoia a politicagem, irmã. E você sabe como a maioria dos líderes religiosos se corrompem nas trocas políticas. Deus não é contra a política e se encontra o seu uso no púlpito como objeto de poder e barganha que está sempre acontecendo. Em Mateus capítulo 20, do 25 ao 28, ele ensina que a liderança no reino é serviço e não domínio sobre os fiéis. Lá em 2 Timóteo 2,4, Paulo disse que quem serve a Cristo não se envolve nos negócios deste mundo. Então o evangelho não é palanque. Mas, para finalizar aqui, irmã, eu digo a você e a todos os que pensam de modo semelhante. Aprendam a pensar fora da bolha religiosa e não vá abraçando tudo que o seu pastor, padre, ancião, ou seja lá o que for, diz para vocês lá no púlpito. Sejam pessoas mais conscientes e aprendam a interpretar melhor aquilo que eu digo. Grande abraço.